Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Dou glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, adorado, glorificado, exaltado, para a glória de Deus. Amém? Nós estamos aqui nesta manhã de bênção, de vitória, de conquista. Aleluia, glória a Deus, manhã de portas abertas. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui, vamos estar adorando nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar meditando em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuição diária. Amém? Então, nós vemos aqui que os helenitas, aleluia, helenitas, eles falavam, a fala deles, a cultura deles era grega. Aleluia, glória a Deus. Eles não falavam ali a língua dos judeus, que os judeus falavam o aramaico, né? E os helenitas falavam e viviam a cultura grega. E eles foram evangelizados. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que eles foram até os judeus, os hebreus ali, cobrar dos hebreus, porque as viúvas deles, aleluia, elas não estavam recebendo o que era de direito delas receberem. E era a igreja ali, aleluia, é quem fornecia, é quem ajudava. Naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, os discípulos cresciam, ouviam a palavra, aleluia, através de Pedro, ouviam a palavra do Senhor através dos discípulos do Senhor e assim iam mais fazendo mais ainda discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os 12 discípulos do Senhor, os 11 discípulos do Senhor, quando Jesus apareceu para eles na Galileia, aleluia, despedindo deles ali, dizendo: olha, eu vou ao Pai, aleluia, mas vai vir um para ficar com vocês aqui, vocês vão ficar sozinhos não, é o Espírito Santo Consolador. Eu vou ao Pai, agora vocês fazem aquilo que eu vos ensinei, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E então os discípulos fizeram isso. Aleluia. E nós vemos que Pedro, ele então evangelizou, obedeceu a voz do Mestre Jesus. Porque nós vemos aqui capítulo 6, do versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, o evangelho de Cristo estava sendo
pregado. O reino de Deus estava sendo anunciado naqueles dias. E multiplicou. O número dos discípulos cresceram. Aleluia, glória a Deus. Houve murmuração, reclamação, aleluia, dos helenitas. E os helenitas eram esses, aleluia, que a cultura dele, a fala deles eram gregas. Aleluia, glória a Deus. Mas eles foram lá, aleluia, eles foram lá reivindicar os seus direitos, dizendo, olha, se multiplicou muito para a glória de Deus, se multiplicou muito, e vocês estão deixando em falta as nossas viúvas. As viúvas naquela época não tinham uma aposentadoria do seu esposo como tem hoje. Elas não tinham como se manter. Elas viviam das ofertas da igreja, da ajuda da igreja. E elas ficaram sendo esquecidas aqui. Aleluia. E esses helenitas, então, foram até os hebreus interceder. Aleluia. Interceder pelas viúvas. Os helenitas contra os hebreus. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A distribuição de alimentos, daquilo que as pessoas precisavam, que as viúvas precisavam, elas eram diárias. Todos os dias chegavam na casa de uma viúva ali, aleluia, mantimentos para ela sobreviver. A igreja fazia isso. Aleluia, glória a Deus. E as viúvas dos helenitas não estavam recebendo aí a distribuição diária. Versículo 2 do capítulo 6 de Atos. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, nome, aleluia. Aqui então nós vemos que depois que os helenitas foram ali, aleluia, procurar os direitos das viúvas, cobrar os direitos das viúvas, aleluia, os 12, eles convocaram, os 12 hebreus convocaram a comunidade, a igreja foi convocada ali, aleluia, foi feita uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra. Olha, nós, os 12, nós que estamos aqui pastoreando a igreja, pregando a palavra, não é certo nós abandonarmos, deixar de pregar a palavra aqui, de cuidar da igreja aqui, não é certo, para estarmos saindo para distribuir, aleluia, distribuir os alimentos, para estar servindo as viúvas. Não é razoável, não é certo. Escolha, aleluia, olha só o que foi proposto. Mas, irmãos, escolha dentre vós 7 homens de boa reputação. Escolha aí, irmãos, a escolha de vocês. Escolha 7 homens de boa reputação. Aleluia. Bom nome. Por isso que nós temos que ter o nosso nome limpo, a nossa imagem limpa. Aleluia, glória a Deus. Escolha 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo. Nós devemos ter a presença do Espírito Santo de Deus conosco e de sabedoria. 7 homens seriam escolhidos, e esses homens, aleluia, eles teriam que ter uma boa conduta, uma boa reputação, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, e também ter sabedoria, aos quais ficarão encarregados deste serviço. Qual serviço? Servir as viúvas, cuidar das viúvas, levar para elas, aleluia, a distribuição de alimentos, a distribuição diária, aleluia, glória a Deus. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha outra coisa, ordem e decência. Precisa ter na igreja de Cristo, na igreja de Deus, ordem e decência. Aqueles que vão estar ali pregando a palavra, ensinando, e outros que vão estar cuidando, aleluia, da distribuição diária, da necessidade, cuidando da necessidade das viúvas, dos pobres, dos necessitados. Aleluia, glória a Deus. Quanto a nós consagraremos a oração. Aleluia. Aqueles que ficaram ali, os 12 que ficaram ali, eles iam pregar a palavra, ensinar, aleluia, e também iriam ficar na oração, em oração, e também no ministério da palavra. Eles iam ficar com o ministério da palavra e com o ministério da oração, enquanto os outros eles iriam sair para estar cuidando ali das viúvas, do pobre, do necessitado. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. Todos ficaram ali felizes, em concordância. Aleluia. E elegeram então Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Prosélio, Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Apresentaram então diante dos 12 apóstolos esses homens, esses 7 homens, e os apóstolos então oraram por eles de mãos estendidas, colocaram as mãos sobre eles, consagrando eles a esse ministérios, que é o de diáconos. Os diáconos, aleluia, o trabalho, a função deles é de cuidar, de se preocupar, de cuidar, de sair para ver como que está a necessidade ali, suprindo as necessidades do pobre, do necessitado, da viúva. Versículo 7 para terminar. Crescia a palavra de Deus, aleluia, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aleluia! Nós estamos aprendendo hoje, através do Maná do Céu, a ser igreja de Cristo e se portar como igreja de Cristo. Igreja de Cristo, ela ama. Igreja de Cristo, ela se preocupa. Aleluia. Igreja de Cristo tem ordem e tem decência. E assim a palavra do Senhor, ela cresce. A palavra de Deus, ela cresce em Jerusalém e multiplicava também o número dos discípulos. Vão se multiplicar, vão crescer. Aleluia, glória a Deus. Também os sacerdotes da casa ali, eles obedeciam à fé.
Eles obedeciam à fé em Cristo Jesus. Eles obedeciam à voz de Deus. Amém? Vamos aprender a ser a igreja de Cristo. Aleluia, glória a Deus, a se portar como igreja de Cristo, para a palavra de Deus crescer, para o nome do Senhor ser glorificado, ser adorado, aleluia, para aumentar o número de discípulos do Senhor. Fazei discípulos, aleluia, glórias a Deus, amém? Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.